É isso aí, gente, já estamos de volta, né? Você viu o bate-papo aí com o meu amigo deputado Luiz Paulo, né? Que está lá nos representando na Alerj. O assunto de hoje, evidentemente, é a questão lá da Fazenda Hermitage. Você lá nas redes sociais tem a oportunidade de interagir com a gente também, falar um pouco sobre isso. Tem lá as nossas publicações e tem a nossa primeira página. Eu vou só mostrar a nossa primeira página, daqui a pouco a gente vai repercutir um pouco mais ela, porque o meu amigo Newton já está aqui, hoje o assunto é deveras importante para você que está em casa, que é o seguinte, né, gente, são os apartamentos que já estão sendo ocupados e aí a confusão só piora, tá, gente? Só piora. O próprio deputado Luiz Paulo aqui reconheceu realmente que é uma situação fora do comum, né, você ter uma entrega tão abrupta, né, e sem um aval, sem, né, um cerimonial como se esperava, enfim, todas essas questões que está todo mundo discutindo aí nas redes sociais, e você pode ficar à vontade, tá bom? Participa lá, facebook.com/Diário de Teresópolis, você tem a oportunidade de mostrar lá a sua opinião. Vou até abrir aqui para a gente já mostrar para você agora, tá aí, ó, facebook.com/Diário de Teresópolis. Lá você tem todos os dias a nossa primeira página, tem os nossos convites de participação, tá tudo lá para você interagir aqui comigo o tempo todo, né? Olha só, gente, o nosso assunto de hoje, com o meu amigo Newton, que já está aqui, é o seguinte: você sabe, né, que todo brasileiro, né, sobretudo nós cariocas e fluminenses aqui, né, do estado do Rio de Janeiro, estamos passando por situações muito complicadas, já passamos por um momento de inadimplência, né? Muito dificilmente alguém não passou ainda por essa situação na vida, né? Todos algum dia, né, tiveram algum problema de inadimplência. E aí surge aquele momento chato, né, que são as empresas, né, os bancos, as operadoras financeiras, da qual vocês estão inadimplentes, que começam a cobrar. É a famosa cobrança, né? Será que existe um limite para essa cobrança? Ou os caras podem ficar te ligando o tempo todo, né? Atrasou um dia, já estão ligando. Será que existe limite para isso? Ou os caras podem ser chatos mesmo, né? Não sei. Vou perguntar ao Newton, né, Newton? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá. Pode ser chato do jeito que esses caras são? Pode te tratar do jeito que eles te tratam, ameaçando? A resposta é não. Não pode. Não pode. Pode cobrar? Sim, porque primeiro que eles nem sabem falar português, porque há uma diferença entre cobrança e intimidação. Eles não sabem bem falar. diferente, gente. Bem diferente. Cobrança é uma coisa, intimidação é outra. Eu, na semana passada, eu peguei um táxi e ele me contou que ele financiou o carro através de uma financeira, não foi nenhum banco, e com um dia já começaram a cobrar dele, começaram a tratar ele com ignorância, porque o que acontece é o seguinte: essas firmas de cobrança são compostas por pessoas despreparadas. Sim. Então eles tratam o devedor como um marginal. Eu tenho que falar nesses termos, porque só assim que eu vou atingir o objetivo. E não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. O inadimplente não é um crime. Não é crime. Você não pagou. Eles podem, por exemplo, eu soube até nesse final de semana de uma pessoa que financiou um carro. Com um dia de atraso, eles começaram a telefonar de 10 em 10 minutos, de 10 em 10 minutos. Eu falei, não, porque isso, inclusive, você pode constar, isso já é previsto, já é contra o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42. Constrangimento ilegal. Você não pode, na cobrança de dívida, ele não pode ser constrangido, não pode ser humilhado, entendeu? A pessoa, com 30 dias, fala, olha, como podemos resolver essa pendência? Mas o que acontece? Eu falo isso, Anderson, que eu falo sem constrangimento. Eu passei por isso. Entendi, é um problema sério. É um problema sério. sério. E eu tenho certeza que você que está em casa também já passou por esse problema, que é um problema, infelizmente, né, como eu disse na abertura do programa, muita gente já passou por isso. Agora, você precisa estar atento, assim como a gente sempre fala aqui, né, Nilton? Lógico. Não é para engolir isso seco e deixar do jeito que está, não pode. A financeira, o banco, seja lá quem for, né, o responsável por ter o financiamento, ele também tem um prazo, primeiro para começar a te cobrar, e a maneira como está sendo feita também essa cobrança, né? O exagero, as ligações de 10 minutos, né? Exatamente. E a gente não está sendo exagerado, não. Tem principalmente os financiamentos de automóvel, que atrasou um pouquinho, o pessoal começa a ligar insistentemente, e você não atende, aí liga para o telefone de referência, liga para tua mãe, para o teu pai. Quer dizer, vira um inferno a tua vida.
tudo bem, você está ali num atraso, mas você também tem o direito constitucional de dar uma atrasada ali e quem sabe renegociar aquilo ali depois. Então, ou seja, você tem esse direito, né? Você não pode ser tratado como criminoso. Não, né? negativo. Não e ele tem direito, eu falei isso na entrevista passada e vou repetir. Ele tem direito de constituir um advogado ou um defensor público para poder negociar as dívidas com ele. Agora, eu vou citar várias formas de cobrar. Uns telefonam se passando por advogados. Alô, seu fulano, aqui é o doutor fulano de tal. E não é? Não é cobrador metido advogado, tá? Aí eles começam a falar, isso está pendência, eu não posso. Aí você fala assim, eu tenho um advogado, nós não negociamos com advogados. Só assim, vai ser com o senhor. Então eu que aconselho a pessoa, então só em juízo. Porque a pessoa está atrasada, sabe? Tem gente que cobra, tem gente que intimida, e ainda dá prazo para você resolver. E mandam e-mails constantes, telefonam para referência, porque eu já presenciei isso. E tem mais uma coisa que você não sabe, eles vão na empresa da pessoa, porque aconteceu, eles vão no departamento pessoal e comunicam a inadimplência do funcionário. Meu Deus. Isso já é tipificado como um crime, porque isso é quebra de sigilo bancário. Você não pode, se você, Anderson, está devendo, o cobrador não pode vir aqui na emissora e cobrar de um superior. Da diretoria. Não pode ter que conversar com você em particular. O gerente tem que conversar, vir aqui, conversar, tentar fazer uma composição da dívida. Agora, cobrar uma dívida com um dia de atraso já é abuso. Isso é abuso, isso é crime, entendeu? A pessoa não pode. E outra coisa, ligar para referência também não pode. Salvo exceção se a referência for teu avalista. Porque se você for, por exemplo, se eu for seu avalista e você não estiver inadimplindo, eles podem ligar para mim, mas se a pessoa não for seu avalista, ele tem que falar com você. Né? Não pode, de jeito nenhum. São comuns os casos, né, Nilton, desse pessoal ligar para as referências e expor. Olha, está devendo isso, tem que pagar, faltou. Não pode, gente. Não pode, de jeito nenhum. nenhum. Essa relação, né, do contrato de financiamento, ela é uma relação entre você e aquela instituição financeira. Exatamente. Ela não pode transpassar, ela não pode pegar terceiros, né? Exato. Não existem terceiros nesse contrato. O contrato é entre vocês dois e tem que ser respeitado. Exato. Ainda falam alto, ainda vão lá e falam, não quero falar com você está inadimplente na frente de todo mundo. Não pode. A questão do constrangimento. Né, o constrangimento, não pode. Eles não podem chegar. Outra coisa, tem uns que telefonam que eu fico até com pena, porque, no geral, o consumidor não tem informação que nós temos. Por isso é que eu estou aqui, para dar esse suporte. Ele não pode, eles telefonam, para eles o consumidor é um incauto, para eles. Uhum. Então eles falam que o caso dele é de polícia, eles dizem que vão mandar a polícia cobrar a dívida. A polícia não é cobradora, não tem órgão na polícia que cobre dívida. Diz que vai mandar um oficial de justiça cobrar dívida. E eu deixo claro, o oficial de justiça não tem essa função. Ele trabalha diretamente no gabinete do juiz, aonde ele atende a determinação do juiz de citar determinada pessoa por um processo que ela esteja enfrentando. Então você vai lá e cita a pessoa. Essa é a função do oficial de justiça. O oficial de justiça não cobra ninguém. Não cobra ninguém. Não, e tem mais, eles telefonam, eles ameaçam dizendo assim, às vezes mandam SMS, que eu já vi, nós vamos proceder à penhora de bens. Eles não podem penhorar. Não pode. O juiz é que determina. É o juiz que determina. Primeiro, e para chegar a esse ponto, ele tem que entrar contra você, ele tem que dizer que vai pedir a penhora. Tem que obedecer um rito processual ainda. Exatamente. Você tem que se defender, que não tem. Não é assim. Então, o que acontece? Outro que eles falam também, eles dizem que se você não for em 48 horas no escritório, eles te impõem a telefonar para o escritório dele, às vezes até em Brasília, São Paulo, Brasília, que se você não comparecer, eles vão protestar o título. E às vezes, e tem uma outra história que você não sabe, dívida prescrita. A dívida prescrita também prescreveu, não pode cobrar mais. Você não pode mais cobrar, Não pode cobrar. O máximo que eles podem fazer é cobrar administrativamente, porque o que acontece? A dívida prescrita é assim, depois de 5 anos, eles não podem fazer mais nada. Então, o que acontece? Existe esse pessoal que compra, que eu chamo de crédito podre. Eles telefonam, eu tenho uma pessoa aqui, eu vou citar seu nome, por exemplo, só para exemplo. Uhum. Anderson Duarte, tal, quanto ele deve? 2.500, R$50, tá bom? Ele faz assim, arrebata a sua dívida. Eles telefonam para você. Aí diz, olha, nós temos aqui uma proposta excelente. Você está devendo R$12.000.
Mas se a gente te dá 10.500 de abatimento, você só paga R$1.500. Aí a pessoa vai e você acredita. Quando você pagar, você caiu na armadilha. Porque você pagando a dívida prescrita, você assume ela novamente. Exatamente, você reconheceu. Aí eles vão pegar, vão negativar seu nome, entendeu? E vão tentar, porque a dívida passa a ser boa. Eles vão negativar e vão ficar te cobrando até ajuizar uma ação contra você. E o que eu falo, tomem cuidado, não tenham medo, porque eles tentam na base do medo. Eles tentam na base da intimidação. Não tenha medo. Nós vamos entrar contra o senhor. Pode entrar. A gente se vê. Você tem o direito de se defender. Eu tenho, ainda falou, você quer entrar contra mim? nós temos aqui, é só em juízo. Mas vamos resolver isso, então só liga para o meu advogado. Aí eles falam assim, nós não falamos com advogados, então só em juízo. Porque lá é que é o local apropriado para você discutir. Aí eles vão pensar 2 vezes. Eles mandam, às vezes, carta de cobrança, não informam como se chegou a essa dívida. Às vezes o próprio banco chega, olha, existe uma coisa chamada cédula de crédito bancário, que nada mais, nada menos que é a confissão da dívida. Agora, tudo bem, você está devendo, como foi que se chegou a essa dívida? Tem que saber tudo isso, né? Tem que saber. E é aquela questão da informação, né? A informação, o direito à informação. Então, você que está em casa, né? Bateu alguma dúvida a respeito desse assunto, que eu sei que é um assunto que a gente vai, inclusive, falar um pouco mais na semana que vem, porque é um assunto muito grande, a gente não tem muito tempo para isso. Mas, se você tem alguma dúvida com relação a esse tratamento, né, dessas operadoras, desses bancos, dessas unidades, com relação ao teu inadimplento, se você tem alguma dúvida, se você sentiu que foi desrespeitado em tudo isso que a gente está falando aqui, procure uma orientação, procure um advogado, procure um economista, um especialista da área que conheça efetivamente e que possa, né, te ajudar a garantir os seus direitos também, né? Porque o abuso do direito do contratante também é passível, né, de contestação judicial. Então, não fique engolindo, como a gente sempre ouve aqui falar, né? Vou ficar lutando contra banco, eles são uma instituição muito poderosa, tem advogados caros. O advogado pode ser o mais caro que for. Se você estiver no seu pleno direito, se você estiver no exercício do teu direito, ninguém vai te usurpar ele, não. Ele é seu, é garantido e você tem que fazer o uso dele, né? O primeiro macete que eu dou é o seguinte, não tem, isso aí é tanto para o empresário quanto para o consumidor. Não se curvem diante de poderio do banco, não se curvem. Verdade. O advogado é caro, eu bato de frente com esses advogados, eu não tenho medo, que eles vencem, eles te dominam pelo medo, e vocês têm que parar, eles têm que parar de perder esse medo e bater de frente. E outra coisa, o advogado, mesmo o advogado de banco, ele não liga para você, quem liga é o cobrador, se passando por advogado. É verdade. Lutem, eles têm direito de cobrar a dívida? Tem. E você tem direito de contratar um advogado para negociar? Também. Tem. Agora, eles têm direito. Eu não vejo, eu já li um contrato, eu não vi nada escrito que a pessoa pode cobrar de 10 em 10 minutos. Não, porque eles cobram e tudo. É um abuso, né? É um abuso. Isso aí, a gente vai voltar porque é muita história para contar. Mas é abuso. Eu só digo a vocês que estão me assistindo, não tenham medo, não se abaixem, não caiam na conversa de gerente, porque eles gostam muito de dizer, não, a gente resolve. Se vocês estão no seu direito, briguem. É assim que a gente vai poder vencer, é assim que você vai vencer a intimidação. Porque o inimigo, eu estou falando aqui, para essa câmera aqui, o inimigo vence no medo. Quando vocês deixam de ter medo, eles é que passam a ter medo de você. É verdade. Eu olhei para a câmera que eu quero ver para quem estiver me assistindo. Eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho medo, eu falo mesmo. Entendeu? E semana que vem nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Obrigado, Nilton, pela tua participação. Obrigado a você e muito honrado, filho. Eu sempre me sinto honrado de vir aqui para poder esclarecer. Honra é toda nossa, amigo, toda nossa. E você que está aí, daqui a pouco a gente está de volta, vamos falar de educação daqui a pouco. O chefe está aqui também com a foto do dia, enfim, muita coisa bacana no programa. Quando a gente voltar, vamos repercutir nossa primeira página e vamos atualizar essa questão da Fazenda Hermitage. Já já a gente está de volta.